E aí, pessoal, Teófilo aqui mais uma vez, né? Pô, a minha frequência de vídeo é baixa, mas essa semana aí, na verdade, esse dia sendo movimentado, né? Não bastou a conversa que eu tive agora há pouco com o Gabriel Loureiro, que vai lutar no Brazilian Cage Championship. Tô falando com hoje, né? Com a Tayane Souza, o apelido Pancadão, né? Que depois eu até quero saber também o motivo. Que tá em, olha só, primeira vez que eu faço entrevista com alguém que tá fora do Brasil. Não, não, perdão. O Diego, mas daí era pro Peleia, né? A gente já entrevistou o Diego quando ele tava na Áustria, mas a Tayane que tá agora em Frisco, no Texas, né? Que amanhã ela vai estar lutando no Peak Fighting, não me lembro se tem, esse eu não me engano tem o Championship, que é um evento que está na edição 45, que é de uma marca de roupa chinesa, se eu não me engano, que está agora na promoção de MMA. Eu estou falando com ela, Tayane Souza. Muito obrigado pela atenção, Tayane. Imagina, eu que agradeço aí pelo espaço, sempre um prazer. Tayane, para começar, assim, queria entender um pouco. Eu conheço um pouco do teu trabalho, nunca vi lutas, não cheguei a, tipo, ver uma luta ao vivo tua. Pô, mas eu vi que tu é de Passo Fundo, se eu não me engano, né? Uhum. Pô, eu queria entender. O MMA aqui no Rio Grande do Sul, tu viveu aqui, né? A realidade dos eventos gaúchos já é difícil. E quem é do interior, eu acho que isso daí a gente multiplica por 5, talvez, né? Como é que foi? Eu não sei se tu se desenvolveu mais no interior ou foi para Porto Alegre. Como é que foi se desenvolver no MMA sendo do interior aqui do Rio Grande do Sul? Bom, na verdade, a minha, vamos dizer assim, eu não diria minha carreira, mas o meu início, né, foi em Santa Catarina, na verdade, quando eu morava com meu pai, em Canoinhas. Só que lá, tipo assim, eu comecei a treinar e aí surgiu, assim, uma oportunidade, tu quer lutar? Mas, assim, não passava pela minha cabeça que seria, assim, uma profissão, né? Eu, como sempre gostei de competir em muitos esportes, né, para mim seria assim, vou, né, competir e tal. Aí eu lutei Muay Thai, fiz 2 lutas lá, e daí nesse meio tempo eu acabei indo morar em Bagé. Porque assim, eu nasci em Passo Fundo, morei minha infância lá, fui para Santa Catarina, e daí voltei para o Rio Grande do Sul, em Bagé, e aí foi lá que, tipo assim, que eu comecei mesmo, que eu falei, não, quero lutar, e isso foi em 2012. Então, eu lutei muito Muay Thai, né, no Rio Grande do Sul, assim, muitos eventos. Só que em 2013 começou a onda da Ronda Rousey, e aí os eventos eles queriam MMA, né? E eu não treinava jiu-jitsu na época, assim, eu treinava só Muay Thai. E aí eu falei, eu vou. E aí fui, lutei Muay Thai, assim, foi bem diferente. E a partir desse momento é que eu vi que o MMA seria o que me daria assim, né, mais renda, mais Sim. visibilidade, porque o Muay Thai já meio que ficou para trás, assim, né, o no feminino falando. E aí, a partir daí, que eu comecei a buscar, né, um lugar, assim, como, né, eu morava em Bagé, e não tinha tanto uma estrutura lá, tipo, pro MMA. Eu fui para Porto Alegre, treinei em Porto Alegre também um tempo, mas acabei indo para Curitiba, que é onde eu estou já há 10 anos, e nem encontrei uma equipe assim que me deu todo o suporte, né, que eu precisava. Eu vejo que hoje já está muito diferente, né, no Rio Grande do Sul. Assim, eu acho que avançou muito desde a minha época, Ah, que, né, de 2012 para cá, tipo, mudou bastante, né, as equipes. Tem muito mais mulheres, né, tô vendo muitas meninas lutando no MMA, estreando no MMA, mas na minha época não tinha, né, então eu acabei tendo que buscar, né, um lugar com mais recursos, assim, vamos dizer. sim. E Curitiba, Paraná, né? Tem. Aqui no eu acho que aqui no setor sul, aqui, tanto a região sul do Brasil, tanto Santa Catarina como Paraná é estranho, assim, eu falo com alguns lutadores. Também falei com o próprio Gabriel, que amanhã também vai estar lutando em Curitiba, né? Como tem mais eventos, como os eventos têm público, é um mercado mais rentável do que aqui no Rio Grande do Sul, né? E, pô, eu vejo o caso também.
E o feminino já, pô, se já é difícil para os homens, eu acho que, não sei, daí até tu pode falar pra gente, eu acho que o feminino aumenta. Eu vi um pouco, tá, né? Não sei se possivelmente foi teu caso, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma safra nova de femininas, assim, novas meninas entrando, mas ainda é muito restrito. Então, elas talvez vão fazer 4 lutas na categoria aqui dela no Rio Grande do Sul e vão ter que buscar algo fora, porque não vão ter outras adversárias, né, por enquanto. Tem o caso da Ana Carine, que é lá da Sombra Team, né, de Porto Alegre. E, tipo, ela já é muito desenvolvida no Muay Thai, ela já é muito, já tem muitas conquistas no Muay Thai e o pessoal não quer lutar com ela, né? Então a gente vê essa safra nova, mas a gente sabe que, pô, tem que vir mais gente. Mas também eu não sei, né? O que tu acha, assim, porque eu não sei se é um esporte que atrai muito o público feminino para querer viver disso, né? Buscar o profissionalismo no MMA, né? Não sei. Talvez seja, não digo suspeita, né? Porque tu é atleta, é uma lutadora profissional, né? Mas não sei se tu tem essa noção. Assim, o que eu vejo desde a época que eu comecei é que muitas meninas, vamos dizer assim, ficaram pelo caminho, sabe? Tipo assim, se eu for parar para lembrar, assim, das meninas da minha época, a maioria ou está em eventos grandes, tipo assim, a maioria não, a maioria parou, ou algumas estão em eventos grandes, entendeu? Tipo, Sim. então, como você falou, é mais difícil, né? Principalmente quando tu não tem, assim, uma estrutura, né? E isso era uma coisa assim que me deixava triste às vezes de, sei lá, ter lutado com alguém assim que era muito boa e hoje eu sei que ela não luta mais, sabe? Uhum. E eu sempre, como é uma coisa que eu priorizei, eu falei, não, eu tenho que buscar um lugar que, né, eu consiga me desenvolver, principalmente no jiu-jitsu, porque na época era o meu calcanhar de Aquiles. Até hoje eu não sei dizer como que tá o jiu-jitsu no Rio Grande do Sul, mas na minha época não era assim algo tão forte, né? Então eu tive que buscar porque, vamos dizer assim, brigar eu sabia, mas eu precisava, né, ter a técnica no chão, né, eu tinha sido finalizada em lutas porque eu não tinha essa noção, mas eu acho que sim, assim, as meninas eu acho que elas acabam meio que sucumbindo, assim, e acabam desistindo, por não ter mais lutar, não ter, às vezes, uma estrutura de treino, ou algo assim que faça elas continuarem. É, pô, e isso é algo assim, não sei, eu acho que tá mudando um pouco aqui no Rio Grande do Sul, não sei porque é a percepção do que. Vamos usar muitas aspas, tá? Mas o MMA feminino, assim, as lutadoras femininas são mais bem-sucedidas, tá? Botar umas aspas porque a gente agora se aposentou, mas a gente tinha 2 gaúchas no UFC, né? Que era o caso da Mariana Rodrigues, que se aposentou, e a Denise Uhum, Gomes. O sim. teu caso, assim, eu acho que a gente pode dizer que tu é um nome, tu é um modelo, talvez, para as meninas, porque tu já lutou o Invicta, o SFT, tu passou por eventos de peso, né? Então, que apesar de tudo, assim, a gente vê que pelo menos a gente fala com os head coaches, eles têm uma expectativa de desenvolver assim as atletas, né? Uhum. Por causa que parece que não sei se é mais fácil, tá? Mas o feminino consegue chegar mais longe hoje que o masculino. Questão de, querendo ou não, também é concorrência, né? Mas, enfim, eu acho que bom, essa percepção que se tem hoje. A questão do Gil, assim, pô, eu não sabia que era algo deficitário ter. O jiu-jitsu tem. Não sei como é que tá aí em Curitiba, né? Era. Tu tem um organismo, assim, que consegue sobreviver, mas, tipo, o pessoal não consegue viver disso. Hoje eu acredito que tu consiga ser uma lutadora de MMA integral, né? Não precisa ter uma renda, ter uma profissão paralela para te manter, né? Na verdade, assim, eu tenho algumas alunas, né, que eu dou personal, assim, mas não muitas, e eu divido entre os horários dos meus treinos. Então, assim, é, não que eu, né, só vivo lutando, mas, tipo assim, eu consigo tirar ali uma boa renda dessas alunas,
E daí também tem o meu marido, que ele treina e ele tem outra profissão além da luta, então, assim, ele, vamos dizer assim, segura mais as pontas, sabe? Para que eu possa treinar e me dedicar somente a isso, né? Mas nem Ah, sempre legal. foi assim, né? Quando eu cheguei em Curitiba, era, era trampo de segurança, entregar panfleto na rua, já entreguei muitas vezes, tipo assim, garçonete, várias coisas, né, para poder se manter, né? Quando você vai para um lugar que você não tem familiar, né? Então, você tem que se virar. E essa é a realidade de muita gente ainda na minha academia, infelizmente. E eu queria ver, pô, esse translado, assim, algo tipo. Eu tive duas experiências fortes assim na minha vida. Eu fui para São Lourenço do Sul e Pelotas fazer faculdade, né? Mas eu só fui para lá por causa que eu tinha parente perto, né? Tinha familiar perto, assim, por esse medo de não saber como é que eu ia conseguir me manter. Eu sou de Gravataí, Pelotas, região metropolitana, e Pelotas é umas 4 horas de viagem. Pô, como é que foi para ti? Não sei se o fato de ser mulher também isso acaba sendo uma preocupação a mais, ou isso traz um medo. Pô, como é que foi esse translado de Rio Grande do Sul, Curitiba? Tu foi sozinha? Tu tinha um plano, como é que ia ser? Tu já tinha, sabia se onde ia ficar? Ou, ou tu foi assim, na sorte buscar a vida? Então, na verdade, assim, eu tenho o meu pai, ele mora em Santa Catarina, né, que fica assim umas 3 horas de Curitiba, a cidade que ele mora. Mas, assim, eu não vou dizer assim, eu não vejo ele com muita frequência, apesar de não ser tão longe. E quando eu decidi que eu ia para Curitiba, né, falei para ele que eu ia e se ele poderia, assim, pelo menos me ajudar alguns meses com a questão de onde eu morar. E aí ele é até engraçado falar, porque né, a família da gente às vezes não entende. Elas falam, eu vou te dar tantos meses e se não acontecer alguma coisa, né, você se vira. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Tipo, eu fui para lá, mas assim, eu fui sozinha mesmo, eu não conhecia ninguém na cidade. Tudo que eu fazia com GPS, ir para academia, em todos os lugares que eu ia, tipo, eu olhava lá, esse lugar é 30 minutos daqui, daí eu ia a pé. Se fosse mais que isso, daí eu procurava ônibus, assim, mas tipo, e curitibano é um povo muito Ah, desconfiado, né? Você vai pedir informação, eles meio que não querem falar, assim, eles correm. Então, assim, foi uma coisa que eu tive que realmente enfrentar sozinha, assim. E até, né, que eu te falei, até você conseguir ali pegar alunas fixas, né, quando eu comecei a dar aula, demorou, daí dava aula para um, aí parava. Então, assim, foi bem difícil essa parte de não ter, assim, aquela pessoa, assim, aquele dia que você tá, nossa, tomou um cacete lá no treino, você se sente uma merda, chega em casa e tá sozinho, sabe? sim. Foi bem difícil, assim, no começo, mas acho que como era algo que eu queria muito, eu aguentei firme. Pô, não, pai, é uma história, pô, difícil, assim, que nem eu te falei. Não é fácil. Claro que eu não entendo que é, o que foi a tua situação, mas, pô, as experiências que eu tive, agora em 2023 também, eu fui para trabalhar em Bento Gonçalves, só que lá ainda era seguro porque era um local que me dava alimentação e, puxa, como é que é o nome agora? Hospedagem, né? Tinha o dormitório, o alojamento. Eu não sei, olha, eu não teria essa coragem, Tânia, de. Todo mundo Sabendo. fala, eu sou meio louca. É, não, mas é que sabendo como é que é a realidade para os atletas profissionais aqui, não só no MMA, mas eu acho que nas artes marciais é muito mais difícil, né? E, É, poxa, e só também eu cheguei numa academia que, assim, o pessoal tinha um nível altíssimo, né? CMC, Principalmente no jiu-jitsu, assim, então, nossa, era lenha direto, assim, tipo, até tem um amigo meu que hoje, assim, é bem próximo, e ele fala que quando eu cheguei, eles fizeram um bolão para falar quanto tempo que eu ia ficar. sério mesmo, vai. Sim, porque tinha uma parceira de treino, né, que na época ela era muito, nossa, ela era muito forte, assim, as meninas iam treinar lá e não aguentavam treinar com ela. Então, assim, muitas meninas foram e não ficaram. E daí, tipo, por isso que eles fizeram essa brincadeira. Vamos ver quanto tempo ela vai ficar. Daí, até hoje eu falo, viu? Você perdeu a aposta aí, ó. Podia ter participado do bolão, né? Ter E botado, ter ia apostado. ganhar. Pô, Taiane, eu fui dar uma olhada hoje no seu Sherdog, né?
me surpreendi, não só pelos eventos que tu passou, e também estava vendo as adversárias, né? Tu já pegou grandes nomes, principalmente a nível nacional e internacional. Internacional a gente pode falar, tipo a Bruna Vargas, que, pô, ela lutou no Bellator. Não desempenhou muito bem, tudo bem, mas ela chegou no cenário internacional. Tu lutou com a Andressa Romero também, que é aqui do Sul, tá mais no Rio, mas também, pô, lutou em grandes eventos. E o que me surpreendeu também é que tua última luta foi contra a Emily do Coach, que, pô, passou pelo Bellator, passou pelo UFC. Ela ninguém queria lutar. Eu entrei, tipo, meio em cima, porque já ninguém queria. No Invicta. Isso daí tu acha que foi um fator que pode ter dificultado ter saído com a vitória, ter aceitado a luta muito perto da data? Olha, eu acredito que sim, porque ela era uma atleta, né, não, é uma atleta muito dura, né, muito boa, e, na verdade, quando eu aceitei, a questão que mais atrapalhou foi o peso, porque eu tinha, assim, um pezinho considerável para tirar, e daí isso meio que acarretou que eu não treinei tanto, assim, que nem a parte estratégica, coisa assim, né, eu estava focada naquela missão que eu não, né, da balança, mas, assim, é uma atleta realmente muito dura, e coisas que acontecem, né? Só de eu acho que eu ter aceito, porque ninguém queria lutar com ela, já. E com isso, né? Com essa luta, eu assinei mais três lutas com o Invicta. Então, valia a pena, né? Sim, eu tenho contrato ainda com o Invicta. E eles deixam tu lutar em outras organizações também. Não é contrato de exclusividade. Assim, vários atletas lutam Sim. em outros. Não, e é bom, pô, ter um contrato ativo ainda com o Invicta, que hoje é a maior organização dedicada ao MMA feminino, né? Pô, eu acho que é um acerto, né? A gente teve aqui no Rio Grande do Sul a última edição, ano passado, a segunda edição do MFC, né? Teve uma luta amadora que foi do Rafael Rios contra o Júnior Lobão. No amador, foi a melhor luta da noite, na minha opinião, foi espetacular. E a gente conversando muito ali, falando com o Marcel na Guaíba no nocaute, né? Eu acho que não teve, assim, quem venceu foi o Lobão, mas eu não consigo ver alguém sair derrotado por causa que os dois saíram tão bem pós-luta, assim, a questão da repercussão da luta, do que eles entregaram, e como também conta, né, tá no cartel amador, que meio que é o diferente do profissional, né, foi algo positivo. Pô, e tá um contrato em vigor com o Invicta, eu acho também é muito interessante, né. Como é que tá a questão com esse evento, o Peak Fight Championship? Contrato único, uma luta, tem possibilidade de fazer mais, por causa que também o que me chamou a atenção é que a luta é pelo cinturão, além de ser o co-main event, né, a segunda luta principal da noite, é pelo cinturão da categoria, né? Então, eu assinei uma, na verdade, né, lá no contrato, mas, né, eu vencendo, consequentemente, né, eu me torno a campeã, então eu teria que defender o meu cinturão, né? Porém, nessa Sim. luta, foi acordado assim, que eu não estou lutando na minha categoria, né? Eu estou lutando numa categoria de cima. Então, quando veio, assim, essa proposta de mudar a categoria, né? A gente aceitou, meu empresário impôs ali, a gente aceita, porém, né, não é a categoria dela, então a gente pediu para eu disputar o cinturão dos 52, né, futuramente. Então, essa é meio que a ideia, assim, porque 57 já, para mim, já não é uma categoria tão interessante, assim, a minha adversária também é da mesma categoria que eu, então, assim, essa luta ficou boa para as duas, vamos dizer assim. Mas, assim, se Virou um fosse, bom custo-benefício. mas se fosse, assim, alguém oriundo mesmo do peso mosca, talvez não seria tão interessante, né? Eu sou baixa, tudo. Sim. E como é que tá a questão do evento, assim? Eu não sei como é que ele está repercutindo aí nos Estados Unidos. O que me chamou de atenção é que ele é de uma marca de roupa. Eu não vejo assim tanta gente comprando, mas é um nome forte, já patrocinou várias modalidades até do Brasil na última Olimpíada, se eu não me engano. Patrocinou o equipamento esportivo do pessoal do boxe, atletismo.
atletismo foi a Nike, enfim, é uma marca que a gente não vê tanto o pessoal comprando, mas é uma marca forte, que é a Peak. Não sei como é que tu tá vendo, como é que como é que tá sendo a receptividade do evento aí nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu vejo aqui eles como um evento muito forte, né, aqui nos Estados Unidos, principalmente nessa região aqui do Texas, Tex, né, tem muito texano lutando, e assim, por mais que seja assim um evento, eu não diria regional, assim, né, mas assim, é muito completo, o hotel é muito bom, a receptividade é muito bom, assim, a estrutura do evento é coisas que a gente não vê no Brasil, assim, né? Então, isso já é, assim, algo bem diferencial, a maneira que eles tratam, né, os atletas. E só que, assim, não vem tanta gente, por exemplo, eu tô vindo do Brasil e tem mais um brasileiro lutando, só que ele mora, né, já na Flórida, então, assim, não vem, acho que não vem tantas pessoas de longe lutar aqui, né? Mas, assim, o evento em si é muito legal. Assim, eu que lutei o Invicta, eu posso falar que a estrutura, assim, do evento não deixa a desejar nada. pô, legal, hein? Se é algo muito similar. E eu não sei se o SFT também perde muito aí para os eventos dos Olha, Estados Unidos. O Ainda SFT está atrás ainda. também é um evento, assim, nível nacional, assim, falando de... que eu já lutei vários, né? E, assim, também é um evento diferente, assim, tem um diferencial, assim. Acho que eles valorizam muito o atleta, né? E essa parte que é legal, de você ter a promoção, de você ter ali a comissão, que nem, né, teve hoje ali, de ficar os atletas entrevistando, daí um provoca o outro, isso é coisas que você não vê muito, né, nos eventos, assim, eles dão bastante espaço para os atletas, isso é bem legal. Ah, pô, legal. O... Ah, pô, desculpa, me deu um branco agora. Pô, mas deu para ver ali um pouco na coletiva, né? E também a luta, eu não lembro se é a principal, eu tinha visto, eu acho que é a principal, que tem o ex-Bellator também lutando, né? Eu achei até. Atenção, nunca foi um cara que circulou nos cards principais do Bellator, mas é um cara que tem uma bagagem, né? Não sei Uhum. se é só o card profissional que tu tá vendo que tem esse peso, né? Ou se tu tá vendo que são lutadores também que estão ainda estão se desenvolvendo. Então, essa parte é muito interessante. Eu não sei se tu chegou a ver ali se mostrou ou não, mas é que antes do meu card, do card profissional, tem card amador, né? E assim, acho que o card amador é maior do que o card profissional, tem muito mais atletas. E eu achei muito legal isso, porque vai ter disputa de título também no MMA amador, e eles dão o mesmo tratamento, assim, tanto para o amador quanto para o profissional, tirando mais a parte ali da imprensa, né, que foi só para os profissionais, mas assim, o restante eu achei muito legal, né, porque daí eu que não tive uma carreira no amador, né, gostaria de ter tido, mas eu comecei muito cedo, eu acho que é bem importante você já estar num evento grande, assim, no amador, e depois, né, você começar a ir para o profissional. Pô, agora me surpreendeu que eu abri o Sherdog que do evento vai ter 4 lutas profissionais. Tinha muito mais gente ali no A na press. maioria é do MMA amador. O que eu tava falando, Tainá, que é do o Rashad Coulter, apelido Day Walker, né? Pô, fui ver, não é só Bellator, não. O cara passou também na LFA e no UFC também. E tá Caramba, fazendo a legal. luta principal, né? Contra o Braxton Smith. Os dois estavam ali se engalfinhando ali na, na comissão ali, tava legal, os dois. Sim. Um trash talk assim forte. Eu fui dar uma olhada, foi transmitido no YouTube, né? Teve a transmissão no YouTube, assim, o pessoal uh, traba, trabalhando, assim, buscando se divulgar, né? Tinha um jornalista também, eu não sei se era jornalista, mas um fez as perguntas ali também, empolgado e querendo animar a galera, assim, dando os gritos, e vamos lá. Pô, aquilo Tava ali, bem empolgante. o cara puxando. Uh, para ir se encaminhando para o final, então, Tayane, o que tu acha, assim, que pé tá a tua carreira? Pô, eu sei que aquela velha frase, não é muito legal ficar falando a idade a mulher não gosta muito de ficar.
falando Ah, sua idade. eu não ligo porque eu pareço ter menos. Vamos lá, desculpa, 31 anos, assim, tu ainda tá no auge físico, mas que a gente fala, que a gente, enfim, o pessoal aqui da mídia especializada fala, né? Tu tá chegando no terço, iniciando aquele terço final da carreira. O que tu acha o que tu tá planejando aí, manter, fazer as lutas no Invicta, se desenvolver? Tu acha que agora vai estar mais presente ou vai buscar estar mais presente nos eventos a nível internacional? Olha, eu acho que o modelo do MMA hoje mudou muito, né? Hoje em dia, os eventos, assim, falando do UFC mesmo, eles procuram, né, atletas, às vezes, com recorde menor, com aquele recorde mais limpo, vamos dizer assim, né? Sim. Então, assim, eu acho que eu já não me encaixo mais nessa, né, pelo meu início, que eu comecei faz muito tempo, né? Então, assim, eu não vou dizer que seja algo assim que eu acho impossível, porque, né, mas, enfim, não é algo assim que eu vou dizer assim que eu tô atrás no momento, sabe? Eu quero continuar lutando aqui, principalmente no Invicta, que era um evento que era o meu sonho, era lutar lá, né? Então, assim, hoje eu tenho o contrato do Invicta, já é algo, para mim, assim, que me deixa extremamente feliz, né? E tendo um desenvolvimento lá dentro, né, vai depender muito de como eu for também, porque o Invicta, ele é um evento que valoriza muito quando o atleta ele tem uma boa sequência, eles colocam assim muito rápido, às vezes pelo título, né, se você fizer uma luta empolgante, ou se eles gostarem de você, assim, então, assim, no momento, eu quero focar nisso, né, em estar ali no Invicta, com certeza também aqui no Peak Fight, né, já que eu tenho essa flexibilidade de lutar os dois, e aí pra frente a gente vai ver, né, o que vai acontecendo, assim, mas eu não me vejo, assim, mais lutando no cenário nacional, tanto pelo meu recorde, né, e porque, sinceramente, né, não vale muito a pena, Ah, com né, certeza. e, assim, uma coisa que também me deu, assim, um passo muito grande foi eu ter, né, tirado o visto americano, né, que é algo que não é tão fácil de tirar e nem todo mundo tem, então acho que isso me deixa também um passo à frente, e continuar fazendo, né? Eu digo, quero fazer até eu dizer, não, agora vamos parar. Acho que eu tenho muita lenha para queimar ainda. Tu falou a questão ali do Invicta, é interessante, né? Invicta é um evento muito rápido, porque questão da sequência que tu falou, mas o Invicta hoje é talvez a principal porta de entrada Ah, entre as com mulheres certeza. para entrar no UFC, né? Com certeza. Uhum. Aqueles eventos tipo LFA, já, aqueles eventos de acesso, né? Então, talvez por isso, que nem tu falou, a questão de manter uma boa sequência ali e ser muito rápido, mas eu acho que é por isso, né? Eles puxam, se eles estão vendo um talento ali, alguma coisa que eles podem aproveitar para UFC, já vai para UFC, né? Sim, Não é um sim, com evento do certeza. longo, do devagar. E eu acho que eu acho que o MMA tá muito mais dinâmico, né? Tipo, a gente pega o Lyoto Machida até entrar no UFC, ele tem toda uma carreira com muitas lutas lá no Japão, assim, que, tipo, hoje é difícil de acontecer, né? O UFC busca esses talentos mais novos e mais cedo, né? Sim, Então, mudou pô. bastante o modelo, vamos dizer assim. Eu lutei no Japão também, não sei se você viu. Pois é, essa era a pergunta que eu tinha esquecido antes. Como é que foi aquela experiência no Pancrase, né? Pancrase que é um evento tradicionalíssimo lá no Japão. Tu teve uma luta Foi no aquela Congo, situação que tu lutou muito no Brasil, né? E, pô, apareceu aquela oportunidade ali no Pancrase. Como é que foi, né? Isso foi em 2017, né? sim, aham. Como é que foi, pô, como é que foi receber a informação que veio a proposta para te lutar no Japão? Nossa, foi assim uma coisa surreal, né? Eu não tinha nunca nem andado de avião. Hum, Então, assim, a primeira vez que eu andei de avião foi já indo pro Japão, tipo, pro outro lado do mundo. Então, nossa, foi incrível, assim, é um lugar que, assim, eu tenho muita vontade de lutar de novo, né? Hoje em dia tá mais devagar, assim, vamos dizer, para os brasileiros lutar lá, né? Mas é um lugar incrível, assim, se eu pudesse ir para, sei lá, passear, nem que fosse, vale muito a pena, assim, a cultura, é tudo surreal, assim, muito é. diferente.
É muito diferente, sim. Eu gosto muito, eu faço faculdade de história, assim, eu não sei, eu não tenho tanto, eu tenho tinha amigos no ensino médio, assim, que adoravam, assim, a grande questão de visitar o Japão. Meu único interesse no Japão é Okinawa, por causa que eu já pratiquei karatê, né? Tenho saudade, hoje faço só jiu-jitsu, Eu pratiquei lutei em karatê. Tóquio. Pô, e Tóquio, bah, lá tem as grandes arenas, né? Tokyo Dome, a Saitama Super Arena, né? Sim, é um As lugar, artes nossa. marciais lá é muito forte, né? E aquilo ali eu acho que tu sentiu que deu uma virada de chave, pô, porque depois ali do Pancrase, tu lutou dois Shotos, lutou o Taura, assim, aquilo, não sei se aquilo ali te projetou pro nível nacional, né? Porque depois aquilo ali tu lutou no que hoje, na minha opinião, é o terceiro principal evento de MMA do Brasil, o Shotone, e depois foi o Taura, que na época do auge do Taura foi o maior evento de MMA do Brasil, né? Sim. Eu acredito que sim, né? Eu sempre, é, eu acredito que eu fui crescendo, assim, né? Como, o Pancrase foi meio que apareceu a oportunidade, assim, né? E eu acabei indo, mas, né, após isso eu busquei estar nesses eventos e o Taura foi um evento, assim, que eu acho que deu um diferencial, assim, na minha carreira, sabe? E ali eu tive muitas vitórias também, e acaba que dá essa confiança, né? Quando você tem essa sequência. E era um evento muito bom de lutar também. Eu tenho um amigo que o meio do MMA, assim, me deu, assim, que eu acho muito legal, que é o Pedro Finger, de Canela, né? Que ele lutou Uhum. bastante no Taura. Ele me falou também, assim, que foi uma experiência que, pô, quase que única, que ele viveu, e foi um evento de grande nível, que ele só foi viver todo, não sei se é luxo, tá? Mas toda aquela Sim, infraestrutura e a organização depois que ele foi para a FFC no Peru, né? Então, é que eu acho que eu falei, no Brasil, eu acho que ainda não tem tanto esse cuidado com o atleta, assim, tipo, quem dá o show é os atletas, né? Então eu acho que eles pecam, assim, ainda nessa parte. mas eu acho que eu acho que tá mudando, assim. Claro, não sei se vai ficar para sempre, né? Pô, mas é que nem a gente vê esse GP do milhão que o Jungle Fight está fazendo, que era impensável, né? Alguns anos Sim, atrás. verdade. O Taura foi um também que na época o pessoal dizia que eram bolsas. Não, ninguém juntou grande patrimônio, mas era fora da curva que tinha na época, né, É, no mercado. inclusive a edição que teve nos Estados Unidos era para ter lutado, né? Mas como veio pandemia e tudo, daí acabou atrasando e eu não consegui fazer o visto, né? Mas era para eu estar naquela edição. Pô, aquela lá foi Fox Sport americana transmitindo lá, aquela Foi foi legal. bem legal. Combate, pô, e deve ser legal também, né? Tu viveu isso, deve ser legal também se ver depois que tua luta teve no combate, né? Eu acho que isso pro atleta também deve ser muito compensatório, né? Eu tinha carteirinha já do combate. Fui bastante lá. Então tá, pessoal. Pô, Tayane, muito obrigado pelo espaço aí, tá? O bom é que aí, deixa eu ver que horas é aqui no Brasil, gente. Tô gravando agora é 11 horas, aí Tá deve ser o cedo. quê? 9 horas. Eu sou um cara que normalmente já tô dormindo nesse horário, né? Mas deixar descansar, né? Porque, pô, amanhã é dia de guerra, né? Com certeza. E, pô, só agradecer pelo espaço aí. Agora as tuas considerações finais aí. Quiser deixar um recado para quem tá assistindo, né? Então, agradecer também, né? Principalmente agradecer a você aí pelo espaço, né? Pelo papo bacana aí que a gente teve. E que ficar todo mundo aí na torcida amanhã, né? Vou estar representando o Brasil e o Rio Grande do Sul, que eu sempre levo para todo lugar que eu vou, né? Sempre bato no peito com esse orgulho que eu tenho de ser gaúcha, né? E amanhã eu digo que é o dia da diversão, né? Só entrar lá e fazer o que a gente gosta. Pô, o dia da diversão. Então, pessoal, para ver a luta da Tayane, final de semana tá um pouco mais difícil. Porque tanto a luta da Tayane, a Tayane, pra gente que está no Brasil, a gente tem que acessar o site do Peak Fighting, peakfight.com, se eu não me engano, e assinar o pay-per-view do evento. Vão ter algumas lutas que vão ser gratuitas que vão dar no YouTube, mas como o evento, a luta da Tayane é a penúltima,
com o Menevete valendo cinturão, para a gente estar assistindo só mesmo. Tem aqueles métodos lá, não muito legalistas, talvez assim por dizer, né? Mas assinar o pay-per-view tá $34. Quanto vai ser em reais? Daí o pessoal aí que tiver interesse faz o cálculo. E quem quiser assinar também, colocar lá o meu nome, né? Meu sobrenome, né, de Souza, e daí eu acho que tem algum valor assim que. Porcentagem? Isso, aham. Pô, legal. Pô, então, eu acho que é interessante, pessoal. Quem tiver condições quiser tá assinando ali, fazer meio que o cupom, né, da Tayane para tá dando um apoio para ela. Tayane, muito obrigado. Amanhã eu vou estar no combate, vou estar no nocaute, programa Nocaute, né, na Rádio Guaíba, e pô, ali eu quero ver se eu falo, vou, claro, vai ser bem curto, mas vou estar anunciando Legal. que vai ser uma luta aqui que vai ser uma gaúcha que vai estar lutando esse final de semana e defendendo nossa bandeira. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Se inscreve aí no canal. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Tayane, vai lá. É Tayane Souza, se eu não me engano, no Instagram. MMA. Tayane Souza MMA ou só Tayane? Tayane Souza MMA. Segue lá que daí vê o resto dos trabalhos dela. Infelizmente ela não está tão perto aqui da gente, está mais em Curitiba, mas é uma representante. Mas te interrompendo aí só um pouquinho, no MFC, né? Acho que é em agosto. Em agosto. Eu vou estar levando uma atleta para lutar, então. Legal. Lá, ver. Eu não só estarei lá, como eu serei comentarista, né, novamente. Legal. Tá levando uma companheira de equipe minha para lutar lá. Ela vai lutar com a Nicole Bandeira. Até nem saiu, tô dando em primeira mão. Tô falando aqui em primeira mão, porque nem saiu ainda. Só que aí é que tá. Muito obrigado por essa informação, só que agora eu só tô com um pouco medo, porque teoricamente, o Rafael Sombra, né? Ele é muito parceiro do Nocaute Guaíba, o pessoal que acompanha, ele tá. Vai direto lá, um dos últimos. O penúltimo entrevistado foi o Júnior Lobão, que lutou na MSC e tudo dele. Eu vou ter que passar essa informação pro Marcel Orovitz lá, que é o jornalista da Guaíba lá, não sei se ele vai querer dar essa informação aí também, né? Mas notícia primeira mão, eu só não sei se o professor... vai ser uma luta boa, assim, porque a Bandeira, eu não conheço a tua luta, mas a Bandeira eu vi no X-Fest, a última luta que ela fez de MMA no X-Fest, é uma baita lutadora. Na verdade, a que eu vou levar, ela não é minha aluna, né? Ela treina comigo, ela é minha companheira de sparring e tudo. E vai pegar fogo, posso garantir, assim, que vai ser uma luta de um nível muito bom. Elevado, o MFC, a última edição foi muito... Tivemos grandes lutas, foi muito legal. Vou ter o prazer de conhecer, então, pessoalmente, não sei se vai ter disponibilidade, se o Sombra vai conseguir levar na Guaíba, né? Não sei se... Por causa que, a gente vai. Daí... vamos ver como é que vai ser. É que é muita gente. A última vez que o Marcel levou, foram 2 dias meio que dedicado para o MFC e não foi 50% do card principal, não foi 50% dos atletas, né? Que é muita coisa, infelizmente é 1 hora de spa, é 1 hora semanal, acaba sendo pouco, e para o único programa que fala de lutas e de MMA no Rio Grande do Sul. Mas em primeira mão, pessoal, olha só, eu vou ter que terminar a história, vou ter que fazer jornalismo, eu não posso fugir muito disso. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Agora, então, já mais também fica uma situação, pessoal. 30 de agosto, no Clube Farrapos, em Porto Alegre. Estarei lá. Ele vai estar lá, então, a gente que aqui do Rio Grande do Sul é mais uma oportunidade aí para quem quiser também estar conhecendo a Tayane pessoalmente. A gente vai ter essa oportunidade. Muito obrigado por ter assistido, pessoal. Muito obrigada. Peço para se inscrever no canal, porque tem a lista de transmissão, quase todo mundo olha os meus vídeos ali pela lista de transmissão, mas eu peço para se inscrever, que é o meio mais fácil de chegar no vídeo mais rápido, né? Então, para facilitar um pouco a minha vida, eu peço que o pessoal se inscreva e acompanhe, se quiser ver os vídeos anteriores e tal. Tayane, muito obrigado pela disponibilidade. Então, até a próxima. Tchau, pessoal.
Tchau.